Boa noite a todos. Bom, para mim realmente é um prazer enorme estar aqui. Já vi várias carinhas conhecidas, vários alunos da GV, da FIA, da Dom Cabral, enfim. E agradeço enormemente o fato de estar me prestigiando aqui nessa palestra de hoje. Espero que vocês gostem. E vamos ver que mágica é essa de fazer um plano de projeto em 8 horas. Bom, eu quero começar a nossa conversa fazendo um paralelo com uma plantação. Quando você olha para uma plantação como essa daqui, você fala, puxa, que maravilha, né? Toda florida, toda cheia de frutos. Como é que o cara fez para chegar aí? Será que foi fácil chegar aí? A gente sabe que não é. No começo, qualquer lugar que o cara vai plantar, tem grande chance da terra ser dessa forma, aí, ó, totalmente árida, não é? E aí depois, antes de ele começar a plantar, ele fala, puxa, parece que aqui pode ser que dê alguma coisa. Ele vê lá um broto nascendo no meio da terra. Aí o cara começa a arar, começa a preparar a terra antes de sair semeando. Então ele prepara, não importa a forma como ele faz isso, e depois ele semeia, depois ele joga uma série de grãos e aquilo floresce efetivamente. E chega então naquela primeira foto que nós colocamos, aquela coisa bonita, tudo florido, tudo cheio de frutos, muito bom. O mais difícil disso daí depois é que isso se mantenha bonito, florido. Alguém tem que cuidar, alguém tem que continuar regando, senão a coisa morre, não é? Então, de uma forma organizada, todas as fotos mostram então a história toda dessa maneira. Numa plantação é assim que acontece. Agora a questão é, que ferramentas que o cara que tomou essa iniciativa pode usar para chegar nesse ponto que ele chegou? Pode ser que ele use uma ferramenta totalmente manual, pode ser que ele use tratores, pode ser que ele use um arado, um animal, enfim, não importa. O que importa é que ele chegou, tá certo? Muito bom. E o que isso tem a ver com projeto, efetivamente? Plantação com projeto. É assim. Se a gente fizer um paralelo deste slide com projetos, nós vamos ver o seguinte. A gente anda em muitas organizações toda semana, em várias empresas. E a gente vê que os gerentes de projetos, líderes de projeto, na grande maioria das empresas, ainda atuam como bombeiros. Parece bombeiro. Ele não é que ele é PMP, como Project Management Professional. Parece que ele é Problem Management Professional. Não é? Ele vive correndo aonde pega fogo. Aí algum herói chamado PMO na organização, assim como aquela florzinha aqui, aquela sementinha que tem esperança de que algo floresça, o PMO faz esse papel. Fala, pessoal, não é possível que a gente não consiga se organizar para tocar projetos de uma forma mais estruturada. Bom, o PMO, então, junto com a alta direção da empresa, começa a dar palestras, treinamentos, cria metodologia, cria templates, tá certo? E depois isso começa a dar frutos. E depois de um certo tempo, a empresa tem, então, ela totalmente estruturada, organizada, com gestão de portfólio, né, com programas, com pessoas efetivamente preparadas para tocar projeto, e aí as empresas, de fato, tendo o resultado que elas querem ter. E é assim, por que a empresa investe algum dinheiro para botar em gerenciamento de projetos? É para ter o ambiente tudo bonitinho? Claro que não. O único motivo é grana. Se esse treco de gerenciamento de projetos não resultar em crescimento financeiro, em sustentação da empresa, o PMO não serve de absolutamente nada. Gerenciamento de projetos é tudo uma balela danada, tá certo? E não serve para absolutamente nada. Ou isso resulta em grana, ou então não tem nenhuma validade. Tá certo? Bom, a questão é, as pessoas participam de congressos como esse, viram PMPs, tá certo? Vão a palestras, fazem cursos de MBA, e aí fala, puxa, a grande frustração que muitos falam para a gente em sala de aula, puxa vida, eu aprendi, eu virei PMP e não consigo aplicar. E as empresas não têm uma clareza, muitas vezes, de como chegar lá.
de qual a melhor ferramenta a usar. Puxa, o que eu faço? Com quem que eu trabalho? Que software que eu contrato? Será que é software? Será que não é? Enfim, de todo modo, as empresas ainda atuam com projetos aqui no Brasil de uma forma que a gente fala, não dá para entender. Com tanto conhecimento, com tantas pessoas boas nas empresas, parece que o conhecimento de gestão de projetos fica lá no Olimpo e no dia a dia o negócio é entregar, seja lá de que forma for, não é? Bom, então a questão que a gente faz é, será que gerenciamento de projetos é a estratégia que as empresas acreditam que seja de fato o melhor para elas chegarem no resultado que elas querem, para ter diferencial competitivo, para entregar projeto num prazo mais curto, ou então num preço mais em conta, num custo mais barato? Pessoal, se nós que estamos aqui dentro desse congresso, dentro dessa sala, não acreditarmos que isso aqui é uma verdade, é melhor a gente ir para o boteco tomar uma, tá certo? Porque senão a gente está aqui perdendo tempo. É ou não é? Se a gente que está aqui não acreditar que isso aqui é uma verdade, está todo mundo em lugar errado, não é? Bom, então vamos ver alguns dados que a gente tem visto. Vamos ver. Certamente vocês já viram números como esse daqui, não é nenhuma novidade para ninguém. Só relembrar. Olha lá. Menos de 17% dos projetos são concluídos dentro do prazo aqui no Brasil. É muito pouco. Menos de 50% dos projetos mantêm o escopo original. Tem um tal de Jack ou Jaque, que trabalha em tudo quanto é empresa. Já que estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo também, e muda, e muda, e muda, e muda. E lá na frente parece outro produto completamente diferente do original. E é mesmo. Em média, o estouro dos projetos em termos de orçamento é cerca de 80%. É muito dinheiro jogado no lixo. E, em média, os prazos estouram 120%, ou seja, mais do que o dobro. E o interessante é assim, as pessoas dizem, eu não planejo, não dá tempo de planejar, não é? E os nossos projetos nas nossas empresas, será que estão dando lucro? Estão sendo concluídos dentro do prazo? Quantos por cento dos projetos terminam dentro do prazo? Eu queria fazer uma enquete aqui. Vocês topam? Pode ser? Vocês me ajudam? Levante a mão para mim, quem trabalha numa empresa em que mais de 50% dos seus projetos são concluídos dentro do prazo, por favor, levante a mão. Tá bom. Obrigado. 30% agora. 30%, levante a mão. Tá bom. Poucos, muito poucos. Pessoal, eu não contei, mas talvez tenha dado aí uns 6%, 5%. Foi menos de 10%, com certeza. Então, isso comprova os números que estão colocados aqui. Einstein uma vez estava num churrasco na casa dele, junto com Isaac Newton. E aí, eles começaram aquelas brincadeiras do que é o que é. E aí, um falou para o outro assim, escuta aqui, se eu faço algo de um jeito X e tenho um resultado Y, e se eu quiser algum resultado diferente de Y, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? Qualquer coisa diferente de X. Olha só, Isaac Newton também acertou. Einstein falava assim, uma das maiores insanidades é o cara fazer a coisa do mesmo jeito, achando que vai ter resultados diferentes. Albert Einstein. Alguns motivos principais de fracasso, só os 3 primeiros. Mudança de escopo constante. Pessoal, o que mais acontece é mudança de escopo. Por quê? Porque o escopo nunca é definido, dá muito trabalho definir escopo. Não é? Dá muito trabalho. Olha lá, 82% do escopo não é definido adequadamente, por consequência, claro que tem mudança. Não é que tem mudança. Como não foi definido, está completamente aberto. E aí vale tudo. Tá certo ou não? Essa historinha todo mundo conhece, tá certo? Essa historinha, pessoal, é mais antiga que o André. Conhece o André? É isso, olha lá. Um pede uma coisa, o outro tem de outro, outro tem de outra. E o vendedor, claro que promete aquela coisa linda, maravilhosa,
Tá certo? E ele ainda fala assim, se eu não prometer, eu não vendo. Não é? E sobra para quem depois entregar? Para nós, os laranjas, ou quer dizer, os gerentes de projeto. Não é? E o terceiro problema principal que a gente vê por levantamentos são problemas de comunicação. Também expresso um pouco aqui. Olha esses desenhos aqui, ó. Eu sou curioso, eu gosto de algumas fotos interessantes, ó. 40% dos problemas em projetos são identificados apenas pelos usuários finais. Vocês já imaginaram uma criança descendo no escorregador? Outra coisa interessante, olha isso aqui, pessoal. Imagina dois rapazes indo usar ao mesmo tempo esse instrumento. Eu sou curioso, eu fui numa empresa outro dia, que além de ser assim, a janela começava aqui, ó. Então a pessoa estava ali, as pessoas passavam na rua, você, boa tarde. Será que alguém não pensou? Será que alguém não olhou, nos requisitos para fazer um plano de projeto direitinho, pelo menos a parte de escopo? Bom, a gente vê o seguinte, que para um projeto dar certo, com licença, é necessário uma série de fatores que a gente costuma agrupar em 3 grandes categorias. Uma coisa é a parte metodológica, a gente sabe disso, que é a que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Antes eu queria falar sobre esses 2 aspectos do que eu chamo de tripé, o tripé do sucesso do projeto. Que uma coisa é que é a parte do sponsor, o apoio do sponsor, e a outra a parte humana, o jeitão de ser do gerente do projeto. Pessoal, o que é que o sponsor tem que o gerente do projeto não tem? Me falem. Poder, autoridade, tá certo? Se alguma coisa não acontece, o gerente do projeto fechou lá com um gerente de uma área, porque o gerente de uma área funcional cede recursos para o gerente de projeto, não é? Quer dizer, ele cede panga, né? Cede panga, tudo pangaré, não é assim? É o pior que ele cede para o projeto, não é o melhor. Porque o projeto não tem nada a ver com a meta dele na área. Então, o gerente do projeto vai lá com o cara, depois de 2 semanas, fala, cara, como é que tá? Tá pronta aquela parte? E fala, parte? Ah, cara, eu nem peguei, porque meu chefe não deixou. E o gerente chega lá e fala, cara, e aí? Tá bom, você faz semana que vem, então, por favor? Agora, quando ele tem apoio do sponsor, ele manda um e-mail para o camarada, copiando o sponsor, não é? Eu chamo de e-mail do cutuco, que aí o cara anda, tá certo? Então, isso aqui realmente é importante. E, ó, pessoal, me fala, que empresa, que projeto anda sem que o sponsor seja copiado nos 2 ou 3 e-mails? Me fala. Por semana. Né? Então, vou falar só mais um pouquinho aqui. O que esse cara quer? Ele quer resultado. Pessoal, a grande meleca é que esse cara, ele faz uma promessa para alguém. Ele promete o projeto num prazo curto pra caramba, com pouco dinheiro. Quem já viveu isso aqui, levante a mão alguma vez na vida. As 2, os 2 pés, não é? Todo mundo já viveu isso aqui. É o que acontece todos os dias, não é? E ele chega para a gente e falou, cara, olha, eu quero que você toque o projeto, porque eu só confio em você. E a gente acredita. Ó, somos tolinhos, não é? E aí a gente entra na história do coelho do mato. Quem conhece a história do coelho do mato? Alguns alunos meus já conhecem. Essa história do coelho do mato é o seguinte. Havia uma concorrência para ver quem era a melhor polícia do mundo. E participou dela a inglesa, a americana e a brasileira. Eles iam soltar o coelhinho no mato para quem achasse no menor tempo seria considerada a melhor polícia do mundo. A primeira foi a polícia inglesa. Eles, com a ajuda do Sherlock Holmes, em 15 minutos acharam. Depois foi a SWAT americana, em 10 minutos acharam. A terceira, a Clara brasileira, com uma veraneio, com porta amarrada, né? Com a mão para fora do camburão já, falando, solta o bicho. Quando soltaram o bichinho, o pessoal, em 3 minutos, veio ali um gambá, todo roxo, cheio de porrada, hematómetro, ele dizia assim, eu sou um coelho. Eu juro que eu sou um coelho. E o que isso tem a ver com o gerenciamento de projeto? Tudo, porque a gente recebe um projeto e fala, você entrega em 3 meses. Fala, eu entrego.
E por que a gente não fala nada para o camarada? Simples. Todo mundo tem o quê? Conta para pagar. Não é? Fala, não sou louco. Se eu falar que eu não entrego em 3 meses, falar, me dá esse projeto aqui, que eu vou dar para eu tocar. Tá certo? Então a gente acaba atuando exatamente como o coelho do mato, que é muito ruim. Bom, nós precisamos mudar essa história. O aspecto humano, eu faço uma pergunta. Qualquer pessoa pode ser um gerente de projetos? Ou será que o cara tem que ter algumas habilidades? Sabe que aquele cara que é brigão, cara que é, chiliquento, que briga com todo mundo, pode ser um bom gerente de projetos? O que vocês acham? O cara não tem que ser carismático, bom de negociação, bom de liderança, é isso. Agora me fala, é mais fácil ensinar trigonometria avançada ou mudar comportamento humano? Trigonometria avançada. Bom, segundo o PMI, lá no PMBOK, todo mundo sabe, são esses os fatores que o gerente de projeto tem que, de alguma maneira, incorporar, aprender e se modificar. Tá certo? Tem que ser bom de liderança, bom de negociação, bom de comunicação, enfim, de uma forma que ele tenha uma boa interação com as partes, com as pessoas humanas, seres encarnados. Tá certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho da parte metodológica, que essa é a parte que eu quero me aprofundar mais. Todo projeto tem lá um ciclo de vida, tá certo? Tem lá o começo do projeto, tem estudo de viabilidade, tem planejamento, tem execução, tá certo? Até chegar no final e entregar. O que acontece? Como nós falamos aqui atrás do sponsor, esse cara, ele faz a promessa, ou seja, aqui no comecinho do projeto, esse cara promete um projeto num prazo curto pra caramba, e a gente, tal qual o coelho do mato, aceita aquele prazo curto e não fala absolutamente nada pro cara. Enquanto isso, manda currículo, vai pro bar, beber, tá certo? Reza de vez em quando e seja lá o que Deus quiser, tá certo? Pior, o duro é que essa, infelizmente, é uma realidade que a gente vê nas nossas empresas, isso é muito ruim. O interessante é assim, o japonês, o alemão, o inglês, o americano, eles dedicam uma média de 20 a 25% do tempo do projeto num tal de planejamento. E nós aqui no Brasil dedicamos quanto tempo? 20 a 25 minutos. E mentalmente. Não é? Interessante que o japonês, o inglês, ele costuma cumprir o prazo. E a gente costuma estourar em 100%, ou mais precisamente 120%. No prazo do projeto. Pessoal, essa história de projeto não começou hoje, pelo amor de Deus. Não é? Puxa, desde antes de cada um de nós nascermos já existia esse técnico de projetos. Eu não vou percorrer todos os marcos importantes de projeto, mas pelo amor de Deus, gráfico de Gantt surgiu em 1917. Vai fazer 100 anos daqui a 3 anos. E tem um monte de gente que não faz o mínimo de um cronograma de um projeto que fala que dá muito trabalho. O cara vai gerenciar um projeto de $1 bilhão ou 500 milhões de dólares e a empresa não disponibiliza para ele um Microsoft Project porque a licença é cara, custa R$800 para um projeto de 500 milhões, aí o cara tem que fazer controle de cronograma em Excel ou então em software free. PMBOK, a primeira versão, olha lá, surgiu em 96, mas começou a ser discutido em 87. Pessoal, o PMI surgiu em 69. Nós estamos já há muito tempo com essa história aqui e muitas das pessoas, as empresas aqui, tocam o projeto de uma forma assim, nenhum grau de profissionalismo. Não é triste? Eu acho mesmo. Olha lá, vários institutos, não é só o PMI, tem outros órgãos pelo mundo afora, criando práticas, sugerindo modelos de projeto. Tá certo? E a partir disso as pessoas inventam coisas lá, tá certo? O PMI está lá, presente em quase 200 países. Só que no Brasil tem mais de 15 mil PMPs. 15 mil PMPs. Aí você pergunta para essas 15 mil pessoas aqui no Brasil, quantos utilizam práticas de gerenciamento de projeto no dia a dia? E poucos falam, cara, é frustrante, porque eu não vejo a hora de ir para outra empresa, porque aqui na minha eu não aplico nada disso. Ué, mas a gente ouve isso em todas as empresas. Não dá tempo? Será que é isso?
Pessoal, essa história aqui, ó, está escrita, puxa, mas o PMBOK é muito teórico, dizem também. Tudo que está lá não dá para aplicar. Como não dá? Tudo bem, vamos simplificar então. Vamos tentar simplificar. Vamos ver que bicho dá, tá certo? O que a gente pode dizer é que hoje mais ou menos 90% das metodologias do mundo se baseiam nesse livro aqui, ó, num tal de PMBOK, tá certo? Muito bom. O que é gerenciar projeto? Já sei, é apagar incêndio. Não! Gerenciar projeto é aplicar conhecimento, aplicar habilidades, aplicar técnicas, para chegar num resultado satisfatório. Para a empresa, no fundo, é para dar dinheiro, não é para outra coisa. E por que será que a gente pula o tal do planejamento e toca projeto desse jeito aqui, ó? Na base do seja o que Deus quiser. Vou mandar currículo por aqui, seja o que Deus quiser. Pessoal, antes de eu prosseguir, quero só dizer como eu falo para a turma, nas aulas dos cursos da GV, da FIA, da Dom Cabral. Toda vez que o gerente de projeto, por exemplo, passa um tempo, eu recebo muito currículo, né? O pessoal fala, olha, cara, quero mudar de empresa, você tem algum lugar? Eu tenho lugar todo dia, o pessoal me manda currículo, enfim. Fala, o que aconteceu? Me conta sua história. O cara foi mandado embora. Por quê? Porque eu entrei num projeto num prazo curto que o desgraçado do meu chefe, ou o desgraçado do cara de vendas prometeu, e eu que sou culpado. Pergunto o seguinte, você fez uma estrutura consistente de plano de projeto para defender teu ponto de vista? Não tinha tempo. Então, bem feito. Bem feito. Porque se você pular isso aqui, você passa a assumir o problema. Alguém te dá um problema. Se você segura o problema, ele passa a ser seu. Agora, se você argumenta, não é para fazer passeata na Paulista, é para você argumentar de uma forma consistente, com responsabilidade, pensando naquilo que é melhor para a empresa. É isso que a gente tem que fazer. O cara prometeu lá para sei lá quem, ele espera da gente opções, alternativas, opção A, B, C. O ideal seria fazer 3 planos de projeto. Óbvio, não faço nem meio, quanto mais 3. Então, só voltando aqui, ó. Planejamento. Por que as pessoas não fazem? Quem acha que é perda de tempo, levante a mão. Ufa, graças a Deus. Ninguém, pelo menos só. É de coração. Outra, será que é mera burocracia? Será que planejar projeto é só preencher template? Não pode ser. Outras pessoas falam assim, projeto sempre atrasa mesmo, aqui no Brasil é assim. O pessoal já está acostumado. Como assim? Outra lá, eu não planejo porque minha empresa não tem cultura de projetos. Ué, se eu vou lá para Angola não tem cultura, e eu tenho. Lá é bagunçado, eu não sou. Como eu mudo para lá, eu passo a ser bagunçado também? Ou será que isso aqui seriam desculpas? Essa última está apertadinha porque eu vi essa semana. Ó. Essa aqui eu botei em última hora. Ó. Fulano vive no mundo da fantasia. Ele precisa vir para o mundo real. Cara, me falaram sexta-feira essa palavra. Eu falei, não preciso pôr na palestra. Outras coisas, ó. Por que as pessoas pulam planejamento? Quem acha que é cultura? Cultura de quem? Da empresa? Ou nossa? Ou minha? De quem? Cultura da empresa. Quer dizer que a empresa me impede de planejar. A empresa fala, não planejem, é proibido. Eu nunca ouvi isso. É falta de tempo. Quem acha que não planeja é por falta de tempo? Pessoal, quanto menos tempo a gente tem para fazer as coisas, mais para planejar. Outra frase daquele cara chato do Einstein lá. Ele dizia assim, se eu tiver 5 minutos para salvar o mundo, eu dedico 4 no planejamento e 1 na execução. Albert Einstein. Eu não faço planejamento porque eu toco muitos projetos. Você toca muitos projetos? Então eu já afirmo, você não gerencia nenhum. Você apaga incêndio de vários. É muita demanda, é muito trabalho, não dá tempo. Quer dizer, por que será que as pessoas não planejam, pessoal? Bom, então, formas de gerenciar. Tem empresa que tem essa forma aqui, vive apagando incêndio. Tem empresa que tem metodologia.
E tem empresa que já tem gerenciamento de portfólio, que ótimo, beleza. As pessoas vêm a congressos como esse, são certificados e não usa, porque diz que é cultura da empresa, é falta de tempo. Ninguém nos impede, tá certo? Pessoal, ó, tá na hora de parar com isso aqui. Chega de bombeirismo. Se a gente fizer pelo menos o arroz com feijão, olha, os resultados são outros, completamente diferentes, com toda a certeza do mundo. Pesquisas do PMI próprio aqui do Brasil. Quem tem usado o gerenciamento de projeto direitinho, tem tido sucesso em cerca de 76% dos projetos. É mais do que 17%. Vamos ver. Ó, aí você pode pensar assim, mas espera um pouquinho. Que metodologia que eu uso? Porque o cara que é o PMO da minha empresa criou uma metodologia que tem 500 templates. Cara, eu tenho que fazer um projeto em 2 semanas, eu tenho que fazer 500 templates. Demora mais a usar os templates que implementar o projeto. Quem já viu realidade similar, levante a mão, por favor, só para saber. Ah lá, ó, quantos? Será que a gente não deve colocar, se o projeto é pequeno, algo mais simples? Se o projeto é médio, um pouco mais? Se o projeto é grande, algo um pouco mais robusto? Ah, legal, mas como é que eu determino o tamanho de um projeto? Isso varia de cada empresa para empresa, de mercado para mercado. Nós temos que avaliar complexidade do projeto, tamanho, quantas pessoas tem, investimento. São pontos para análise para poder categorizar o projeto. Tá certo? Mais uma coisa, eu sei. Se eu for tocar um projeto da construção de um metrô, ou de um estádio, ou de uma fábrica, eu não vou tocar da mesma forma que for um projeto de 2 semanas. É completamente diferente. Então vamos ver. Aqui, ó. Outros tipos de projeto. Ó. Tem bom, barato e rápido. Todo mundo quer. É ou não é? Então, ó, se for bom e barato, não vai ser rápido. Se for barato e rápido, não vai ser bom. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Então, só para a gente ter ideia, que a gente tem que analisar que mundo que a gente está vivendo em cada um dos projetos que a gente entra. Agora vem, que ferramenta é melhor? Igual lá na lavoura. Que ferramenta que é melhor? Será que é melhor um trator? Um arado manual? Pessoal, baseado em todos esses órgãos, alguns malucos criam algumas coisas. Olha lá. Plano de projeto sempre foi tradicional, detalhadão. O Canvas, homenagem ao nosso grande colega José Finocchi, que criou o modelo de PM Canvas, que hoje está sendo usado em um monte de lugares. E aqui o PM Visual, que é minha criação, que é a que eu quero contar para vocês. Só estou preso. Falo ou não falo? Caso ou não caso? Ligo ou não ligo? Não ligo, deck 1 ou deck 2? Aroíba, dinheiro, gatão, cachorro, gato, elevador na escada. É isso, a questão é, qual que é o melhor modelo? Será que é melhor a gente planejar os nossos projetos usando a forma tradicional? Fazendo aqueles planos de projeto longos pra caramba? Só usar o Canvas? Ou usar o PM Visual? Vamos entender, vamos ver. Primeiro, então, vamos falar do plano de projeto tradicional. Ah lá, só que também do livro do filho, tá certo? Plano de projeto com várias folhas, enormes, quantidades de papéis. Puxa, é bastante coisa. E dá trabalho, né, pessoal? Não dá? Dá trabalho fazer um plano de projeto detalhado. Claro que dá. E eu costumo fazer um plano de projeto detalhadinho e depois resumir numa pasta que muitos dos meus alunos já conhecem. Como é que chama, pessoal? Famosa pasta chiquetosa, como eu chamo carinhosamente, né? Lá com todas as abas de todas as áreas de conhecimento. Uma aba tem o termo de abertura, a outra tem o detalhamento de escopo, a outra tem o cronograma, a outra tem o orçamento, a outra tem matriz de responsabilidade do organograma, e assim por diante. E é interessante que eles falam, puxa, mas por que você imprime? Você é louco, cara, século XXI. Chega para um executivo e fala assim para ele, ô diretor, entra na intranet e vê lá o plano do projeto. Ele não vai ver. E outra, isso aqui não é para a gente fazer
para ganhar estrelinha. Não é isso. É para a gente ter de forma consistente aqui debaixo do braço, para responder a no mínimo 5 porquês de qualquer questionamento de qualquer executivo a respeito do projeto. Só que dá trabalho, né, pessoal? Dá muito trabalho fazer um plano detalhado. Muito trabalho. Poxa vida. Olhem só. Quem não gostaria de ter esse corpo maravilhoso das mulheres? Todas, sim ou não? Só que, pessoal, dá trabalho. Né? Olha lá. Tem que comer de 3 em 3 horas, não pode comer batata frita, hambúrguer, não pode tomar refrigerante, não é assim? Tem que jantar até tal hora, tem que comer proteína, tem que fazer ginástica todo dia. Vocês já pensaram se tivesse isso aqui, ó? Não seria bom pra caramba? Sim ou não? Quem não gostaria de ter uma pílula e ficar dessa forma, assim, com um simples comprimidinho? Todo mundo. Bom, vamos falar então agora do Canvas. Quando surgiu o Canvas, todo mundo amou, e é muito legal mesmo. Olha lá, todo mundo sabe o que é um Canvas. Canvas é uma tela, tá certo? Canvas. Agora, será que todo um planejamento detalhado a gente consegue fazer igualzinho num simples Canvas, pessoal, em 2 horas? Provavelmente não. É igualzinho esse slide aqui, ó. Com isso daqui, acho que não vai ser tão possível. Tá certo? Então, vamos colocar alguns pingos nos is. Vamos deixar claro o que é necessário para cada coisa, direitinho. Pessoal, o projeto é pequeno. Da mesma forma, o contrário. A gente não pode querer fazer um plano de projeto detalhado para um projeto pequeno. Não faz sentido. E é isso que afasta muita gente. Agora, da mesma forma, eu também não posso querer construir uma usina hidrelétrica com post-it. Não dá. Tá certo? Também não dá. Espera um pouco. Então, vamos ver o que é necessário para cada coisa, pessoal. O que eu sei é, isso aqui não é a mesma coisa. Então, espera um pouco. Tá certo? Cada macaco no seu galho, olha lá. Tá certo? Bom, para que serve o Canvas? Para quem não conhece o Canvas, esse Canvas é do meu, tá? Não é o Canvas do Fino, tá bom? Esse é o Canvas do PM Visual, que eu até trouxe ele aqui, ó. Então isso é um Canvas, isso é uma tela, tá certo? Então isso aqui é o Canvas do PM Visual, legal. Olha lá, a turma trabalhando com post-its, tá vendo? Super legal, beleza, tá certo? A gente faz isso aqui em 2 horas, muito legal. Bom, para que serve o Canvas? Pessoal, primeira aplicação, para projeto pequeno. Para projeto pequeno, só o Canvas está ótimo. Tá bom. Mas só para isso? Claro que não. O Canvas também é excelente para a concepção inicial de projetos médios e grandes. Depois isso tem que virar um plano detalhado para muitos projetos. Eu não posso parar aqui para um projeto de uma usina hidrelétrica, pelo amor de Deus. Para um projeto de uma construção de uma fábrica. Para um projeto para a construção de um sistema de informática que vai levar 3 anos para implantar. Então, para concepção inicial ou para projetos pequenos. Muito bom. Depois, o plano de projeto detalhado para projetos médios e grandes. Portanto, a gente pode partir do Canvas e chegar a esse ponto. Muito bom. Então agora vamos falar o que é o PM Visual, como é que a gente faz esse planejamento em 8 horas que eu prometi para vocês. Olha lá. O Canvas surgiu exatamente para fazer essa ponte, ó, porque por vezes você começa a fazer o Canvas em 2 horas, cria uma concepção de um plano de projeto, até chegar aqui e falar, puxa, mas está um passo muito distante. Então vamos criar um ponto intermediário. Que tal a gente explodir o Canvas em outras telas, para depois então chegar na pasta detalhada do projeto? Quer ver? Ó, quando você vai viajar em família, de férias, você já não sai na primeira conversa, botando no Excel que cidade você vai ficar, né? Que hora que você vai levantar, que passeio você vai fazer. A primeira conversa é, bom, família, vamos viajar? Vamos. Para onde? Europa ou Estados Unidos? Parece a propaganda, né? Ah, vamos para a Europa. Ah, legal. Que cidades?
Ah, vamos para tal, tal, tal. Ótimo. Depois que você fecha alguns pontos macro, depois é que você começa a detalhar tudo. Num projeto igualzinho. Então, antes de eu mostrar esses elementos aqui para vocês, eu quero colocar 3 conceitinhos nos quais nós nos baseamos para criar esse treco chamado PM visual. Primeiro, o próprio aspecto visual, por isso o nome. O cérebro entende muito mais por imagens do que por palavras. O segundo aspecto, aqui, ó, que eu falo por último, aspecto colaborativo, ou seja, fazer um plano de projeto de forma individual ou em grupo, com várias pessoas, com uma equipe. O que é melhor? Então, o ideal é fazer de forma colaborativa, envolvendo várias pessoas. Sabe aquele cara chato pra caramba? Chama o chato. Sabe aquele cara da área de logística? O cara de marketing? O cara de várias áreas? Chama para ajudar. E aqui, a outra questão, que é papel ou tecnologia. O que é melhor? Primeiro aspecto visual, olha lá. Você precisa dizer que esse cara gosta muito de carro? Não precisa. Uma imagem, ponto. E esse é o princípio do PM visual, tá certo? É trabalhar de uma forma que todo mundo veja. Quando a gente entende melhor, quando a gente vê melhor, o cérebro entende melhor. É assim. Então a ideia é trabalhar com post-its, com canetas coloridas, com papéis, todo mundo vendo, todo mundo olhando, sem tecnologia para atrapalhar os nossos olhos neste momento. Pelo amor de Deus, não sou contra a tecnologia não, hein? Eu fui diretor de tecnologia, eu trabalhei com informática 27 anos da minha carreira, pelo amor de Deus, eu vou só colocar bem claramente o que eu estou dizendo, ok? Neste momento, a ideia é não trabalhar com nenhum software, zero de sistemas, zero de computador. E aí vem a questão, papel ou tecnologia? Tem gente que gosta de ler livro no iPad, tem gente que gosta de ler livro manualmente. Tem projetista que faz desenho na mão, tem projetista que faz usando CAD ou outra ferramenta qualquer. E aqui eu tenho até um vídeo também. Emma. 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 Muito bom. Bom, então a questão é, qual que é a melhor ferramenta, pessoal? Fazendo papel? Fazendo um computador? Neste momento do aspecto colaborativo, a gente sugere papel. Tá? Papel. Então a mensagem aqui é, cuidado. Tem muitas empresas que têm softwares maravilhosos, porém ao mesmo tempo complexos. E que parece que o uso da ferramenta parece que cerceia o ato do pensar da pessoa. Gente, alguma coisa está errada. Uma vez eu fui numa empresa dar uma consultoria, falei, escuta, era um projeto de mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eu falei, escuta, cadê os riscos do projeto? Eles falaram, eles tinham levantado 6 riscos. Eu falei, mas 6 riscos num projeto desse tamanho? Aí depois um me confessou, sabe o que é? O cara que criou essa planilha trabalhou na NASA e é físico. Ninguém entendia o modelo da planilha do cara. Eu falei, cara, sabe o que vocês fazem com essa planilha? Ele falou, não, pera, calma. Deixa para um segundo momento. Treina alguém na planilha. Mas, meu Deus do céu, faz análise de risco usando post-it, usando papel. Como assim? Fizemos uma sessão. Em 1 hora, um pouquinho menos, dá para fazer bem menos, claro, nós apontamos mais 78 riscos. Bom, só que é aquilo, né, pessoal? Pessoas que, não, eu quero fazer tudo integrado, SAP, com não sei o quê, o cara pensou, já lança lá. Eu conheço algumas ferramentas que o cara faz cronograma linha a linha. Escreve uma linha, enter, inseriu. Fala, gente, mas e quando quer mudar? Aí é fácil. Você entra na função editar,
acha a linha que você quer, ele abre uma tela e fala, gente, será que é o melhor? Enfim. Então, a ideia nesse momento é usar papel, post-it, lápis, canetinha colorida. Puxa vida, mas é sustentabilidade. Pessoal, sustentabilidade não é não imprimir, é imprimir com responsabilidade. Tá certo? Então, é imprimir sabendo o porquê e apenas o necessário, o princípio da economia. Tá certo? Bom, e claro que nós recomendamos esse momento trabalho em grupo. Em grupo, pessoal, o Kaizen é um trabalho que é feito em grupo. Eu conheço empresas que fazem Kaizen, que o cara fica ali, tranca a agenda das pessoas, 40 horas, uma semana para ficar discutindo, para fazer o plano do projeto. E é muito bom. Incrivelmente, não é que dá certo a implantação. Ah, o Kaizen é bom. Pode dar o nome que quiser. O que é bom é que o cara junta uma pessoa de cada área para discutir sobre o problema, pensar na solução e alguém implementa com as pessoas todas comprometidas. Qualquer projeto assim vai dar certo. Óbvio. A proposta não é ficar uma semana, é ficar um dia. 8 horas. Agora a gente vê algumas pessoas também, puxa vida, Robson, mas o duro é conseguir trancar a agenda das pessoas por 8 horas. Cara, estamos falando de 8 horas. 8 horas é muito? Não pode ser. Não pode ser. Se algumas empresas conseguem trancar uma semana, será que 8 horas não dá? E aí junta as pessoas aqui, ó, discutindo em volta de papéis, usando papel, caneta, post-it, para fazer o aspecto colaborativo. Usar o que das pessoas nesse momento? Conhecimento a respeito do projeto. Conhecimento a respeito da área que afeta o projeto. É isso que importa neste momento. Não é computador, não é software, não é nada disso. Aliás, pessoal, se a gente faz essas reuniões e tem esses carinhas aqui, a gente tem que pedir, falar, escuta, por favor, sem iPad, sem celular, sem notebook. Isso aqui é um inimigo mortal de qualquer processo colaborativo neste momento. E cá para nós, a gente vê que, infelizmente, muitos exemplos vêm de pessoas, né, de mais alto grau hierárquico dentro da organização. Então a ideia é trabalhar em cima de papel, post-its, canetas e lápis. Então aqui, ó, a ideia então é partir com o Canvas. 2 horas você faz o Canvas. 2 horas você faz esse Canvas, tá? Depois explode o Canvas em outras telas de mesmo tamanho. Vamos ver então. Então aqui o Canvas, olha lá. Tá? O Canvas. Aqui tem 11 áreas. Se vocês observarem, as áreas são marcadas por cores, que remete àquele conceito antigo do 5W2H. Pessoal, isso foi proposto lá na antiga Grécia, 5W2H. Então está agrupado, o porquê do projeto, onde vai levar, o que tem que ser feito, um prazo, você faz um prazo com post-its, um orçamento, que riscos que tem, que áreas tem que envolver, quem são os clientes, o que eles querem, discussões de forma colaborativa, com post-its, as pessoas vão discutindo, vão colocando esses post-its, em 2 horas você tem um Canvas montadinho. Tá bom? Beleza. Depois disso, vamos fazer a explosão do Canvas. Precisamos de mais 6 horas para explodir o Canvas. Então vamos. 1 hora para explodir a parte do escopo, num WBS, que eu chamo de PBS, ou seja, o foco é no produto e não no work, não no trabalho, é no o que e não no como. Depois de 1 hora para fazer um cronograma de 25 linhas, que muitos pelo mundo chamam de Master Plan, ou High Level Plan. Depois se explode o orçamento, depois explode a matriz de responsabilidades e organograma, plano de comunicação, riscos e mapa de aquisições. Ó, 1 hora para esse, 1 para esse, 1 para esse, 1 hora para RH e organograma, 5 minutos para um plano de comunicação. Mágica! Não, daqui a pouco eu mostro. Espera aí. 1 hora para fazer análise de risco e 45 minutos para fazer um mapa de aquisições. Dá para ser mais exato, 7 horas e 50. Menos de 8.
Então, olha lá, PBS é com foco nas entregas. Você pega a área do Canvas, que você colocou as entregas lá em meia dúzia de post-its, e explode num PBS, que é um WBS com foco em produto, com foco em o quê, não no como. A primeira coisa é fechar com o cliente que eu vou entregar para ele. Então, aqui a gente, se isso aqui for feito direitinho, o segundo nível aqui do PBS são as entregas que foram colocadas na área de entregas do Canvas. Depois a gente pega a parte do cronograma, olha lá, a areazinha lá do Canvas, explode no cronograma de 25 linhas. Poxa, mas o meu projeto é de 3 anos. Então, a ideia é fazer com várias pessoas um cronograma a nível macro, em 25 linhas. Vai estar o chato da área tal, vai estar o diretor da área tal. Envolve essas pessoas. Depois a gente detalha. Pessoal, você vai ter o comprometimento desses camaradas nessa visão global que você está fazendo com os caras. 1 horinha. Depois, 1 hora para explodir. Área dos custos, num orçamento, onde você faz um fluxozinho de caixa, colocando por categorias de recursos. Mão de obra, matéria-prima, equipamento, software, hardware. Algumas categorias, aí você monta um fluxozinho. Olha lá. Quanto vai gastar por mês? E gera uma curva S baseado nos custos acumulados. Ou seja, em 1 hora você monta isso daqui também em grupo nesse processo colaborativo. Depois tem a parte de recursos humanos. Matriz, responsabilidades e organograma do projeto. Pessoal, ainda a nível macro, todas as áreas que vão ser responsáveis por cada parte do projeto, ou por cada grupo de entregas. E depois aqui, ó, um organograma com post-its, onde aqui existe uma representatividade do post-it amarelo com post-it azul. A gente coloca post-it amarelo, os carinhas que vão efetivamente responder para o gerente do projeto. E post-its azuis para aquilo que eu chamo de fantasminhas. Ou seja, ou o cara vai ceder recursos, ou o cara, se tiver mais a linha de baixo, é um cara que não vai ter interação direta com o gerente do projeto. Ou seja, e aí a gente define aqui o tipo de estrutura organizacional que tem que trabalhar, que a gente recomenda ou matricial ou projetizada. Porque estrutura funcional para tocar projeto, ninguém merece. A parte de comunicação, falei que a gente faz em 5 minutos, né? Fala, como assim 5 minutos? Isso aqui é um template já pronto, olha lá, totalmente escrito, onde a gente vai apenas combinar, primeiro, 3 reuniões que tem que acontecer em todo o projeto. A reunião de kickoff do projeto, a reunião de controle de avanço e a reunião executiva. Tudo que vai ser feito já está escrito aqui, o que é feito em cada reunião. Ué, então o que os caras têm que fazer ali em grupo? Simplesmente combinar. Que dia da semana nós vamos fazer a reunião de avanço? Que dia da semana e com qual frequência, se é quinzenal ou mensal, que o gerente vai sentar com o sponsor? E que dia que nós vamos fazer o kickoff do projeto? Acabou, quer dizer, em 3 minutos você faz um plano de comunicação. Ah, mas espera um pouquinho. E as pessoas que não participaram dessas 2 reuniões? A gente coloca aqui embaixo, aqui, ó. Por exemplo, o PMO tem que receber status report semanal por e-mail. Pronto, está feito o plano de comunicação em 5 minutos. Área de riscos, olha lá. Faz toda a conversa com as pessoas com post-its amarelos, depois pensa nas respostas e reclassifica o risco na matriz PI, matriz de probabilidade versus impacto. Tudo aquilo que você for comprar num projeto, vamos apenas listá-los neste momento. Depois a gente especifica detalhadamente lá para frente. Mas aqui, o que a gente tem que comprar, quais fornecedores possíveis, que data você tem que startar o processo de compras, que data que esse cara limite tem que estar aqui dentro. Em 30 minutos aproximadamente, 45 minutos, você faz esse mapa de aquisições. Então está aqui, ó, ou numa reunião de 2 horas, de 4 horas, ou uma de 8. Eu coloquei aqui, não é para fazer um merchan meu, não. É só para vocês terem noção de quanto que ocupa todas as telas do PM Visual em relação a uma pessoa colados numa parede, tá? Então, olha lá, 2 horas para o Canvas, uma para o PBS, uma para fazer o cronograma,
uma para o custo, uma para o RH, 5 minutos para comunicação, uma para riscos e 45 minutos para fazer um mapa de aquisições. Em até 8 horas você faz um plano de projeto. Legal, muito bom. Fechou com várias pessoas, já estamos de acordo. Agora o gerente de projeto detalha, ele e a equipe. Se julgar que é necessário. Pessoal, se é uma usina hidrelétrica, eu também não vou parar aqui. Eu preciso chegar nesse ponto. Não tem mágica. Então isso aqui depois, para vários projetos, tem que detalhar um pouco mais. Olha lá. Fundamentalmente, escopo e cronograma são os 2 elementos que mais precisam de detalhamento. E esses 2 aqui parecem os bichos papões de todo mundo. Quando você fala de planejamento de projetos, é muito complexo. As pessoas se assustam com isso daqui, que é o detalhamento do escopo. Os riscos, você faz uma análise quantitativa se for necessário. Depende do tamanho do projeto. E as especificações, você detalha cada linha disso daqui, para aquilo que você for comprar, tem que virar um detalhamento daquilo que você for comprar. Mas aí é o gerente do projeto com 2 ou 3, não é mais aquela forma como a gente fez o processo colaborativo. Então, pessoal, quanto tempo é o ideal para um planejamento? Para projetos pequenos, 2 horas é o suficiente. Para projeto médio, faz o Canvas e explode o Canvas do PM Visual. Para projetos ainda maiores, você faz o Canvas, explode no PM Visual e depois tem que detalhar na pasta chiquetosa de uma forma mais detalhada. Não tem jeito. Tá certo? Então, qual o melhor? Lá. Pode usar o Canvas, pode usar o PM Visual, pode usar a pasta, ou seja, sabe qual a melhor forma? Aquela que trouxer resultado. A gente não pode pegar uma forma falando, agora eu só trabalho deste jeito. Agora eu só trabalho usando isso. Não, sem paixão. O que importa para a gente é dar resultado, é entregar dentro do prazo. E pelo amor de Deus, não ficar pulando planejamento. Não faz isso. Você vai estar herdando um problema, você vai ser ocupado na história. Tá certo? Por estudos também, o prazo que é prometido pelo nosso chefe ou pelo cara de vendas tem em média 2,25% de chance de se cumprir. Da onde vem isso? Quem conhece os conceitos do estudo do PERT, aquela estimativa otimista, inicialmente tem cerca de 2,25%. Quando você faz um Canvas, já melhora. Quando você faz um PM Visual, já melhora. Quando você faz um detalhamento, já melhora. Agora você escolhe. Com qual percentual de chance você quer entrar na execução? Você escolhe, assuma o risco. Mágica não tem. Pílula mágica não existe. Você tem que ter consciência do que é cada coisa para poder usar com responsabilidade e com consciência. Quais são as barreiras, pessoal, para usar isso? Quem é que impede de usar? Absolutamente ninguém. Depende de cada um de nós. Não é da cultura, não é da empresa, não é de ninguém. É a gente que tem que fazer a coisa acontecer. Não tem jeito, é nosso papel. Tá certo? Caso vocês queiram, todos esses templates que eu mostrei para vocês estão disponíveis gratuitamente no site pmvisual.com.br. Tem uma aba lá de download, é só baixar e usar à vontade. Tá bom? pmvisual.com.br, tá tudo lá, é só baixar. Tá? E aí a gente vai poder ter as nossas florestas, as nossas plantações todas cheias, floridas, cheia de frutos e dá o resultado que a empresa tanto quer, que é nossa responsabilidade. Tá certo? Que ferramenta é melhor? Todas são boas. Você escolhe. Tá certo?